Oi crianças, beleza? Bom dia. Mais uma aula de ciências. Vamos lá para a correção. Duas questões sobre a digestão. Onde começa a digestão dos alimentos nos seres humanos? O processo de digestão tem início com a ingestão do alimento, isto é, quando você coloca o alimento na boca. O que são enzimas e qual a importância delas para a digestão? Para fazer a digestão, o corpo produz substâncias chamadas enzimas, as quais quebram os alimentos, liberando os nutrientes. Então, o que é a digestão? A digestão é a quebra de alimentos grandes em pedacinhos, macromoléculas em micromoléculas, para que o nosso corpo possa absorver tudo isso. Tudo bem? Pode passar? Vamos continuar ainda esse tema, né? O sistema digestivo ou o sistema digestório, a quebra dos alimentos em partículas menores. Vamos falar das transformações dos alimentos. Só quero lembrar vocês de duas coisas. Nós podemos dividir a digestão em duas fases. A fase física ou mecânica, mastigação, quando a gente engole o nosso corpo que vai conduzindo o alimento lá para o estômago, o intestino. Então essa é a fase mecânica. E tem a outra fase, que é a fase química, onde as enzimas, essas substâncias, né, elas quebram os alimentos grandes em alimentos menores. Então são duas fases, mecânica e química. E a gente pode falar ainda em 4 fases no total desse acontecimento em nós, que é a digestão. Ingestão, digestão, absorção e eliminação. Vamos trabalhar isso agora. Pode passar? Objetivos: compreender as transformações que os alimentos sofrem durante a digestão. Da ingestão na boca até a formação das fezes no intestino grosso e sua evacuação pelo ânus. Vamos falar de todo esse processo. E também vamos falar dos dentes, né? Vamos falar as primeiras considerações sobre os nossos dentes. Primeiras palavrinhas que vamos falar sobre os nossos dentes. Olha só que lindo, né? Esse rapaz, né? Com 1 ou 2, 3, 4 dentes na boca. Pode passar? Então vamos lá. As transformações dos alimentos ocorrem dentro do tubo digestivo, que é muito longo e está dividido em várias partes. Vamos começar. Boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Tudo isso é o tubo digestivo, o nosso aparelho digestivo, ou aparelho digestório. É aqui que acontece a transformação dos alimentos. Macromoléculas em micromoléculas. Isso é a digestão. Pode passar? Na boca, o alimento é triturado pelos dentes, umedecido pela saliva e misturado pela língua. Olha quanta coisa acontece na boca, é um fenômeno complexo. A saliva é produzida pelas glândulas salivares. Estão aqui as glândulas salivares. Elas contêm enzimas que vão já fazendo a digestão dos alimentos na boca. Aqui já começa a digestão de alguns carboidratos. Por exemplo, pão, arroz. Tudo bem? É a primeira parte, boca. Segunda, pode passar? O alimento é engolido, deglutição. Aqui, o alimento na boca é engolido, vem aqui para a faringe. A língua empurra o alimento aqui para trás da boca e ele vem para a faringe. Aqui é faringe. Da faringe, ele vem para o esôfago. Olha só o tamanho do esôfago.
O esôfago leva o alimento para o estômago. E se tudo correr bem, em menos de 10 segundos ele chega lá. Olha só que legal. A comida que você vai mastigando e engole é chamada aqui dentro desse aparelho de bolo alimentar, tudo bem? O esôfago vai empurrando esse alimento, entendeu? Vai empurrando ele até o estômago. Essa é uma fase mecânica, tudo bem? Pode passar? Os alimentos, ou o alimento, fica algumas horas no estômago. Durante esse tempo ele é amassado e revolvido, recebendo enzimas e outras substâncias que irão digeri-lo parcialmente. Digeri-lo é o acontecimento de quebrar, o fenômeno de quebrar os alimentos. No estômago ocorre principalmente a digestão de proteínas. Uma carne tem proteína, um ovo tem proteína, tudo bem? Queijo tem proteína. Proteína é uma macromolécula que tem que ser quebrada em pedacinhos. Então olha que legal. O bolo alimentar também é chamado de quimo aqui no estômago. Tem a fase mecânica, o alimento sendo amassado, e tem a fase química, quando as enzimas entram em ação. Elas entram em ação a partir desse suco gástrico, produzido aqui nessa região do estômago. Tudo bem? Pode passar? Quinta fase, a fase em que o estômago deixa o alimento escorregar aqui no intestino delgado. Aos poucos, o alimento passa para o intestino delgado. Olha ele grande aqui, ó. Mais de 6 metros. Lá acontece a maior parte da digestão. Isso é muito importante. Com a ajuda de enzimas produzidas pelo pâncreas. No intestino delgado, que começa aqui já, o alimento entra em contato com a bilis, produzida pelo fígado, que fica aqui na vesícula armazenada. Ó. Essa bilis também desce aqui no intestino para quebrar as gorduras. Então a vesícula biliar armazena a bilis que foi fabricada pelo fígado. E o intestino delgado também produz substâncias, o suco intestinal, que vai quebrar também os alimentos. É nesse trecho do tubo digestivo que ocorre a maior parte da absorção, que se dá aqui no íleo. Então, essa fase do intestino delgado é a fase onde acontece a absorção dos nutrientes, que foram quebrados ao longo desse processo. Tudo bem? Olha o tamanho do intestino delgado. Tá bom? Pode passar. A parte dos alimentos que não foi digerida passa para o intestino grosso. Do delgado vem para o grosso, tudo bem? No grosso, no intestino grosso, ocorre a absorção da água que estava misturada ao alimento. É nessa parte do tubo que se formam as fezes. As fezes se formam no grosso, no intestino grosso. Elas ficam aqui, ó, no colo descendente, se eu não me engano. Não precisa lembrar isso não. As fezes ficam aqui, ó, estacionadas. Até que, pode passar, no banheiro a gente elimina aquilo que não digerimos, né, através do ânus. Gente, esse garotinho aí tá passando apertado, hein? Vamos passar logo. Pode passar. O caminho percorrido pelo alimento, tá? Ficou grande aqui na minha TV, mas não tem problema. Ó, recapitulando. Boca, primeira fase da digestão. Depois, faringe. Da faringe vem para o esôfago, número 3. Do esôfago vem para o estômago, número 4. Do estômago vem para o delgado, o intestino delgado, 5. Do intestino delgado vem para o intestino grosso, etapa 6. Do grosso vem para o ânus, que é a etapa 7, tá bom? Vai estar no seu material de apoio, bonitinho para você ver. Pode passar? Rapidinho agora vamos falar sobre os dentes, né? Também participam da digestão, né? Eles trituram os alimentos. Vamos falar de cada dente. Os dentes são muito importantes. Com eles quebramos os alimentos em pedaços menores para que possamos engoli-los. Mastigar e engolir, tudo isso é a fase mecânica da digestão.
O alimento bem mastigado é muito fácil de ser digerido. Quanto mais você mastiga, mais você facilita todo esse processo da digestão. Os dentes não são todos iguais. Alguns são achatados, outros são pontiagudos. Isso acontece porque cada um deles tem uma tarefa importante. Olha que legal. Pode passar? Os dentes cortantes ficam na parte da frente da boca. Olha só. Servem para cortar. Chamam-se incisivos. Olha só. São 8. Incisivos superiores, incisivos inferiores. Incisivos laterais, incisivos centrais. Beleza? Pode passar? Segundo, os pontudos servem para furar e rasgar. São os caninos. Caninos superiores, caninos inferiores. Os caninos são 4. Beleza? 3 agora. Pode passar? Tá 4, mas é 3. Os achatados ficam no fundo da boca. Eles amassam e trituram a comida, tornando-a mais fácil de ser engolida. São os pré-molares e os molares. Então, vamos lá, todos. Incisivos, caninos, pré-molares, molares. Tá bom? Pode passar? Eu trouxe aqui uma boca de um adulto, tá? Com 32 dentes. Então, os adultos têm 32 dentes, né? Com exceção de algum outro caso. Dentre eles, 8 são incisivos. 4 caninos, os incisivos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Depois os caninos pré-molares e molares, tá bom? Incluindo os 4 dentes do siso, que a gente acaba tirando da boca porque não cabe tudo na boca. Então você pode olhar com atenção, são 32 dentes, muito bem distribuídos, cada um com suas funções: incisivos, caninos, pré-molares e molares. Pode passar? Isso aqui você tem na sua apostila: dente de leite ou dentição de leite completa, dente de leite para uma criança. A criança até os 3 anos já tem 20 dentes na boca. Geralmente, cada criança tem a sua característica, às vezes muda, né, de criança para criança. A ordem dos dentes e o número de dentes, depende, de criança para criança. E aqui é a dentição permanente completa, já de um adulto, tá bom? 32 dentes e aqui apenas 20. A partir dos 6 anos de idade, as crianças começam a perder os dentes de leite. Então aqui estão os incisivos, caninos, pré-molares e molares. Ao todo são 12 molares, tudo bem? Pode passar? Os dentes não nascem, como eu falei, na mesma ordem e nem no mesmo período em todos os bebês. Cada um tem seu próprio ritmo de crescimento, tudo bem? Então, geralmente, entre 6 e 10 meses, nascem os incisivos centrais e inferiores. Entre 8 e 12 meses, os incisivos centrais superiores. Entre 9 e 13 meses, incisivos laterais. Entre 10 e 16 meses, primeiros molares superiores e inferiores. Depois, os caninos. Depois, os segundo molares superiores. Tudo bem? Pode passar? Aqui. Incisivos centrais e inferiores. Os primeiros dentinhos que uma criança, né, desenvolve. Pode passar? Isso aqui é a tabelinha que tem na apostila de vocês. Olhem com atenção. Pode acontecer alguma mudança nessa ordem em relação à outra, porque, como eu disse, muda de gente para gente, tá bom? A ordem dos dentes que nascem e a quantidade por idade. Pode passar? Temos 2 questões, vocês vão fazer uma folha separada e vão entregar, tudo bem? Entregar na escola. Em que órgão acontece a maior parte da digestão?
explique de forma simples como isso ocorre. Tenta fazer com suas palavrinhas, tá bom? Para eu entender que você entendeu. Com suas palavras, escreva a importância dos dentes na digestão dos alimentos. Foi um prazer, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!